Paulo escrevendo carta aos Romanos, no capítulo número 13, ele vai trabalhar com a autoridade. Então ele vai falar a respeito dessa submissão à autoridade, e aí ele traz um recheio falando sobre o amor de um para com os outros, e esse amor para com Deus, para que possamos estar submissos às autoridades instituídas por Deus como governo. Muitas vezes nós não concordamos com as ações, as práticas, os comportamentos de algumas pessoas que estão em algum cargo, mas não é por isso que não devemos temer o governo. Uma situação é a gente discordar do pensamento de alguém, não aceitar as práticas pecaminosas de alguém que está numa gestão governamental, e a outra é a gente entender as questões de submissão ao governo instituído por Deus para glorificar o nome dele e para que faça e aconteça toda uma hierarquia e uma movimentação social, política, econômica em sociedade, ok? Então a gente vai encontrar aí o versículo de número 11 e o versículo de número 12, onde Paulo ele vem discorrendo sobre isso, e quando chega no versículo de número 11, ele diz assim: façam isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que o início, quando cremos. Versículo de número 12, do capítulo de número 13 de Romanos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Até aqui. Orem pela minha vida agora para que a palavra seja revelada para você, rema nesse momento, nessa noite, e que você possa receber aquilo que Deus separou para você, em nome de Jesus. Então Paulo faz um adentro aí, e ele vai falar sobre o amor, e ele coloca algo importante para nós como igreja do Senhor na face da terra. Mesmo que foi para Romanos naquele tempo, serve para todos os tempos, que a palavra de Deus ela não tem fim, e ela vai se renovando em cada dia. Então ele diz assim: olha, é importante que façamos todas essas coisas que foram ensinadas em relação à autoridade, que eu já expliquei para vocês rapidamente, mas como nós temos uma noção, uma compreensão do tempo, perceba que agora a gente precisa estar desperto dos nossos sonos. A gente precisa acordar espiritualmente, porque os dias se aproximam para a volta de Cristo. Eu já ouvi falar isso há muito tempo, há mais de 2000 anos, que já disse que Cristo vai voltar e ele não volta, mas Paulo ensina que nós precisamos andar vigilantes, como se hoje fosse o último dia para o retorno iminente de Cristo, ainda antes de findar o dia de hoje, chamado domingo, para nós que estamos aqui no Brasil, e nesse momento, pelo horário de Brasília. Ele fala assim: é necessário que a gente venha despertar de um sono, e esse sono é um sono espiritual, porque muitas vezes nós estamos frequentando a igreja, nós temos compromisso com a igreja local, nós servimos no reino, nós somos crentes, já nos convertemos, já fizemos aliança com Cristo, mas no dia a dia, nos intempéries da vida, nas situações que acontecem, no corre-corre, nas adversidades, nos problemas, nas crises, coisas prioritárias vão passando na frente do que a palavra de Deus, e a gente vai deixando a vida de comunhão com o Espírito Santo, e a gente vai deixando a leitura da palavra, a reflexão na palavra e a prática da palavra para um segundo plano, e isso faz com que a gente fique adormecido espiritualmente, a gente não esteja na ativa como deveria. E é lógico que nós precisamos então despertar dessa canseira, dessa preguiça, desse sono espiritual. Muitas vezes, quando a gente percebe que acontecem situações diversas
e que as trevas elas se mobilizam para poder causar impedimento, empecilho, dificuldade, problemas diversos nas nossas vidas, percebam que a gente fica meio que paralisado muitas vezes nas nossas camas. A gente fica com sono, com cansaço, uma fadiga no corpo, porque vem aquela opressão maligna e a gente precisa estar esperto e desperto. Então Paulo diz assim para a gente, orientando: olha, é momento da gente acordar, porque ainda que estejamos passando pelo momento transitório para a volta de Cristo, a salvação hoje está mais perto do que aquela quando a gente fez aliança com Cristo. Então, quando a gente fez uma aliança com Jesus, quando nós entendemos que a palavra de Deus ela é verdadeira e que não existe salvação fora de Jesus Cristo, naquele tempo a salvação não está tão próxima como nos dias de hoje, porque se passou esses tempos e agora parece que nós estamos mais voltados para aquilo realmente que Deus quer. E aí ele diz assim, complementando: quando nós outrora cremos nisso, tinha um tempo para poder entendermos as coisas do reino, mas agora nós precisamos estar vigilantes, e aquele que está vigilante certamente não pode dormir. Eu estou falando espiritualmente, que é necessário que a gente descanse, que a gente durma, até para poder sintetizar tudo que a gente aprendeu, inclusive com a palavra de Deus. E o sono, ele é restaurador, porque ele vai eliminar todas as toxinas do nosso corpo e vai restaurar a nossa vida. E aí eu me lembro de um testemunho de um pastor chileno, homem de Deus, abençoado, tem trabalhado muito para as coisas de Deus, para o reino de Deus, e ele está internado de Covid lá no Chile, e ele deixa um alerta para alguns pastores, para os membros da igreja, dizendo: eu cuidei de muitas pessoas e esqueci de cuidar de mim. E a obesidade fez com que eu caísse no leito de enfermidade, e eu estou pedindo misericórdia a Deus para não partir antes do tempo pela negligência com o meu corpo, que é santuário e templo do Espírito Santo de Deus. Então perceba que ele fez muitas coisas, mas não andou vigilante e desperto, muitas vezes, daquilo que Deus está falando conosco. No versículo 12, diz assim: a noite já está avançada, quer dizer, noite, trevas. Então são dias que nós vamos perceber um mover das trevas, dias de perseguições da igreja, contra a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Em alguns países, violência física, em outros, violência moral, em outros, afronta contra o povo de Deus, em outros, leis injustas para poder fazer com que a igreja não avance, a igreja fique estagnada. Em outros lugares, queimam templos, outros matam cristãos, mas está acontecendo uma perseguição da igreja do Senhor, e isso é sinal que Jesus está próximo para poder voltar quando essas perseguições acontecerem. Porque para entrar no reino é necessário que nós venhamos a batalhar muito, porque o reino de Deus é tomado à força. E aquele que crê no Senhor, ele vai ser perseguido de alguma maneira, porque ele vai andar na contramão do pecado do mundo. Ele vai ter que fazer coisas que não convêm para todos, porque como nós conhecemos a palavra, tem coisas que a gente não tem mais como ter comunhão, porque não tem como ter comunhão a luz com as trevas, o pecado com a santidade. Então Paulo, nesse versículo, ele começa a nos convidar para andarmos separados. Ele começa a fazer um convite para a igreja, dizendo: é tempo da gente não estar mais em trevas, mas andar em luz. Então vamos deixar as obras infrutíferas das trevas. Deixemos de lado tudo que é pecado, tudo que é impureza. E a gente não pode atrapalhar pecado com impureza, porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Tem coisas que não são pecados, mas não condiz com a vida do cristão. Tem coisas que não são pecado, mas elas se tornam impureza, e elas mancham
as vestes daquele que é cristão e faz com que as nossas obras elas não sejam dignas de aceitabilidade para o Senhor. Então precisamos andar revestidos das armas da luz, ou com as armaduras de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, lombos cingidos da verdade, espada do Espírito, escudo da fé, calçados na preparação do Evangelho da paz. A salvação não é pelos dons espirituais. Dom espiritual é para a edificação da igreja. Falar em línguas, interpretar línguas, profetizar, revelações em sonhos, sabedoria, conhecimento, fé, operações, sinais, maravilhas, curas. Isso aí é para a edificação do corpo. Mas a salvação está relacionada diretamente com as obras da luz. E as obras da luz são manifestas em Gálatas capítulo 5, versículo 20, vai dizer lá quais são as obras das trevas e as obras da luz. No versículo 19, as obras das trevas, que é as obras da carne, e do versículo 20 e 21 em diante, ele vai colocar que as obras da luz são aquelas 9, que é o fruto do Espírito classificado ali, para que a gente possa ter uma noção de que essas armas da luz estão bem distantes desse andar em trevas. E olha, diga de passagem que o momento eleitoral é um momento da gente observar o quanto tem gente em trevas. Porque, para mim, é inadmissível alguém dizer que é cristão e votar num partido que tem filosofia contra o cristianismo. Na realidade, no Brasil, a gente não vota na pessoa, a gente vota num grupo político. E nesse grupo político existem partidos. E o partido, ele vai ter uma filosofia, onde ele, como partido, vai fazer com que se cumpra aquela ideologia partidária. E dentre as ideologias partidárias, existem partidos políticos que são completamente a família, a favor do aborto, querem, através de leis, que a igreja evangélica faça casamento LGBTI+, não respeitam as autoridades instituídas por Deus, perseguem os cristãos e faz com que a cristandade se torne insalubre pelaquilo que eles professam como verdade da vida deles. Então, nós como cristãos, nesse momento eleitoral, precisamos estar atentos com isso. Porque se a gente vota num partido que é contra nós mesmos, a gente está voltando o fechamento da igreja. Aí no dia de domingo, a igreja está fechada, você não tem para onde ir e não sabe por quê. Porque votou num partido que é contra e quer fechar as igrejas. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. A gente tem que estar atento com essas coisas. E é lógico que a gente tem que analisar os candidatos, porque ninguém vai se tornar ladrão na política. Nós que vamos colocar um ladrão para ser político. Estão comigo? Então eu não vou dizer quem é que você vai votar, e não vou obrigar, e não vamos fechar a igreja com nenhum candidato. Mas a gente precisa ter sabedoria, orar a Deus para Ele direcionar. Porque possa ser que um direcionamento para mim, como pastor da igreja, missão apacentar, seja votar em um candidato, mas para você seja outro. Porque Deus quer colocar os dois lá para poder governar e abençoar o povo dele, amém? Então eu não vou ficar usando o público para te pedir voto para fechar a igreja, não tem nada dessas coisas aqui. A missão apacentar, a nossa missão é apacentar. Amém? Mas a gente precisa ficar atento. E quando chega nesse momento, a gente vê o quanto pessoas que se dizem cristãos, crentes convertidas, estão andando em trevas. Por quê? Porque estão em aliança com o mundo. Venderam a si mesmo e venderam os outros. Pelo prato de lentilha trocou a primogenitura. Então, nesses tempos de eleição, meu Deus, a gente não se escandaliza porque a gente já conhece a palavra do Senhor, mas o chamado para nós é
vamos nos revestir das armas da luz, e essas armas são poderosas em Deus para desfazer as obras do diabo, porque Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Oh glória! Maravilha! Então imagine que tem músicas do mundo hoje que são menos agressivas do que música gospel. Tem alguma coisa errada. Como pode ter uma música que deveria ser cristã, que ela fala mais do endeusamento dos homens, das conquistas e vitórias humanas, do que exalta a grandeza, a beleza e a santidade do nosso Senhor Jesus? Agora, a música do mundo muitas vezes foi criada com intenção ruim. E se a gente fica ouvindo aquilo, não é pecado, mas é impureza. Porque daqui a pouco a gente vai estar cantando e a gente vai estar falando, porque o nosso cognitivo está muito ligado com músicas. A gente tem o poder de aprender muito com músicas. Deus nos fez assim. E aquilo vai ficar martelando, vai ficar falando, e daqui a pouco aquela música teve uma finalidade de idolatria, e a gente está corrompido no coração, praticando coisas idólatras por causa de uma impureza. E ali manchou a nossa veste, mas nós devemos andar na luz. As nossas vestes têm que estar alvas e brancas, separadas, limpas, adornadas, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Eu dei um exemplo de música, mas existem tantas coisas. Às vezes a gente está passando na rua e tem alguém discutindo, dá um palavrão. A gente não consegue evitar o palavrão de alguém. Consegue ou não consegue? Aquele palavrão adentrou na nossa mente através do som. E ficou aquele palavrão. Se a gente não tiver lendo a palavra, meditando na palavra, em comunhão com o Espírito Santo, em oração, não tem como se purificar, porque a única maneira da gente se purificar é através da ministração da palavra de Deus, porque ela nos limpa de toda iniquidade. É a palavra que vai purificar a nossa vida. E aí, Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz assim: olha, o tempo está chegando. E a gente precisa despertar do sono, porque se a gente achar que tudo é normal, e não achar que isso não é mais normal, que essas coisas não são de Deus, e a gente não vai comungar com elas, a gente não vai fazer acordo com elas, então estamos perdidos, porque essas trevas vai nos levar para o inferno. Trevas e inferno, luz e céu, e ainda existe céu e inferno. Ah, pastor, mas por que você não aceita homossexual? Aceito sim, a gente quer todos aqueles que venham se converter e lutar contra o pecado da homossexualidade para ser salvos. Agora a gente não concorda com as práticas deles, ainda que o Papa fale ao contrário, porque o Papa não é superior à palavra de Deus. Então a própria Igreja Católica Romana, nos últimos dias, já mostrou que está andando em trevas. Já não tínhamos comunhão com eles, agora que a gente não tem mais parte com eles, porque a Babilônia surgiu para mostrar as caras, e Deus está evidenciando todas as coisas nesses dias. Amém? Então, muitas coisas vão acontecer, queridos. Muitas coisas vão acontecer. Por isso que eu falei sobre a vigilância nesses tempos, porque vão aparecer propostas indecentes, vão surgir entretenimentos, situações e coisas que possam ser embaraço para nós que somos crentes. Possa ser que tenham coisas que sejam pedra de tropeço, e por falta de vigilância, no dormir, nesse sono profundo espiritual, a pessoa acaba se envolvendo, praticando, se aliançando e tendo parte com as trevas ao invés de estar na luz. Então são dias da gente estar vigilante. E a mensagem de Deus para nós é: vigiai e orai. Tem muita gente que ora muito, mas não vigia nada.
E o ensinamento é a gente vigiar antes de orar. Porque quando a gente percebe algo que não é de Deus, a gente já tem que bater de lado, sair imediatamente. Isso é vigilância. A oração vem como um complemento forte, o poder de Deus, para que nós possamos não somente ter comunhão, mas direcionamento. Porque Deus escolheu a oração para que a gente pudesse ter um relacionamento comunicativo com o Espírito Santo dele. Não vai ter outra forma da gente se comunicar com Deus senão através da oração. Ainda que venhamos no lugar secreto dormir por causa da opressão, você precisa dormir orando e acordar orando, porque é orar sem cessar. Então não são dias mais da gente ficar adormecido, são dias de esforço, são dias da gente se esforçar ainda mais. Quando tudo estiver mais difícil, quando não estiver conseguindo orar, quando não tiver força para poder ler a palavra, quando tiver com cansaço mental, quando tiver com dificuldade de ir para a igreja, é nesse momento que precisa se esforçar mais, porque a salvação está mais perto do que antes. Como é que você sabe que houve uma investida das trevas na sua vida? Quando você está desanimado, sem vontade de ir para a igreja, não está conseguindo mais ler a palavra, não consegue mais orar como deveria. Então, nesse momento, é o momento de despertar do sono. É o momento de você pedir ajuda. Não é o momento de se isolar e ficar sozinho. É o momento de pedir ajuda para alguém, que seja homem ou mulher de Deus, para poder estar caminhando com você, te ajudar nessa dificuldade e você conseguir superar essas trevas opressoras que faz com que a gente fique muitas vezes cansado e abatido ou dormindo. Então a noite já vai estar avançando, mas o dia vai se aproximar. E as misericórdias do Senhor são os motivos de não sermos consumidos, e elas se renovam em cada manhã. Então Deus nos dá uma oportunidade no virar do dia, das 18 horas da noite de hoje para as 6 horas do dia de amanhã, nesse virar do dia, na viração do dia, de uma grande bênção de graça misericordiosa, fazendo com que venhamos a despertar dos nossos sonos espirituais e venhamos a estar com vigor espiritual para recomeçar, para reiniciar, ou para nos fortalecermos ainda mais em Cristo Jesus. E aí ele vai descrever no versículo 13 e 14 o que é que ele falou aí, porque não está isolado, mas ele fala sobre imoralidades. Então ele vai dizer assim, ó, você tem que ter uma vida decente, não é uma vida indecente, não, uma vida imoral. E a imoralidade não só práticas sexuais ilícitas, mas uma vida imoral é uma vida corrompida, com perdas de valores, atrapalhando preço e valor, porque tem coisas que não tem preço. Tem coisas que têm muito valor, mas não tem preço de venda nem de compra. Mas existem coisas que têm preço e que a gente não atribui nenhum valor. Então é tempo da gente discernir esses dias da volta de Cristo, porque muitas pessoas que não estão convertidas ao Evangelho de Jesus Cristo estão atribuindo valores em coisas efêmeras, em coisas passageiras, fúteis, coisas que vão ficar aqui nesse plano horizontal, coisas que vão passar, coisas que realmente não têm valor nenhum e que as pessoas estão se apegando principalmente a questões materiais, trocando coisas materiais por coisas espirituais, abrindo mão de uma vida com Deus para ter coisas. E na realidade Deus não nos fez para termos coisas, mas para sermos alguém especial no reino
que glorifique o nome dele. E aí as demais coisas não serão acrescentadas. Eu falei que é ruim ter coisas novas e boas? Não. Mas esse não é o objetivo da igreja em Cristo. Amém? Porque o maior objetivo da igreja em Cristo é o quê? Povoar os céus com almas. Então imagine a gente na garagem com 10 carros. E quantas vidas ganhou para Cristo? De janeiro a outubro? Nenhuma. Lá no céu, vai dizer, aqui está minha Lamborghini, aqui minha Ferrari, aqui meu Honda. Jesus vai olhar e vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, não vos conheço. Não vai ter outra palavra. Quantos desses veículos você colocou nas missões? Nenhum. Então não adiantou nada. Para que esses carros todos? Agora é importante você ter um carro bom e um carro novo? É sim. Até para poder dar carona para os irmãos. Irmãos que vão andando, você dá uma carona com um carro novo é melhor. Ô glória. Irmão tem uma casa na praia, a igreja vai toda para a praia. Ô glória. Porque senão não tem sentido. Para que fazenda com 20 cabeças de gado se a gente não pode fazer um churrasco, irmão? Tem alguma coisa errada nesse aí. Por isso que Paulo diz assim, a desperta do sono. A vida é muito mais do que isso. A salvação está muito mais próxima e vocês precisam estar vigilantes, porque a gente não anda como as pessoas no mundo. Nós andamos na contramão do mundo, porque nós andamos na luz. Ô glória! Aí uma coisa é certa. Quando Jesus voltar e todas as contas bancárias internacionais, nacionais e de todos os lugares foram confiscadas pelo maligno para poder ficar centrado no trono do Senhor, quando ele puxar a conta da igreja Missão Apacentar, meu filho, não vai achar. O bicho vai ficar atribulado naquele dia. Ele não vai encontrar nada, porque a gente investiu tudo para a glória do nome de Jesus. Porque a gente entende que as famílias, as pessoas, as missões são mais importantes do que ficar mostrando coisas. Amém, queridos? Amém. Louvo a Deus pela vida de vocês que tem essa compreensão missionária e a gente precisa andar vigilante. Então, ele chega no versículo 14 e vai dizer assim: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É para você se vestir de Cristo, não é com outra roupa, senão as roupas do Senhor Jesus. E as roupas dele são roupas limpas e santas. Então, ele dá uma orientação para a gente dizendo: se você quer se vestir de algo, se revestir de algo, precisa ser da palavra, estar cheio de Cristo. A minha e a sua vida deve estar completamente cheia da palavra de Deus. Oh glória! E não fiquem pensando, está escrito, como atender os desejos da sua carne, da sua vontade pecaminosa. Não fique elaborando o plano dos desejos carnais, não. Mas é para andar em santidade. Aí o convite para nós como igreja é: aquele que está limpo, se você já está andando em santidade, é para andar mais ainda. Se afaste da aparência do mal, fuja da aparência do mal, corra do pecado, sai fora, não senta na mesa de escarnecedores, não anda em comunhão com eles, não recebais nem em casa, Paulo orienta. Agora é para o cristão ficar isolado do mundo? Não, porque enquanto estivermos nesse mundo é para fazermos a diferença. Jesus, ele andava em meio aos pecadores, mas não andava com os pecadores, é diferente. Andar com os pecadores é uma coisa, andar no meio de pecadores é outra. Porque aonde é que vai ter a salvação?
com aqueles que não conhecem a Cristo e precisam receber isso. Se a gente não sente mais esse amor de mostrar através da nossa vida e da palavra de Deus para as pessoas que não têm Cristo, é porque certamente estamos entrando naquela fase do amor esfriando. Porque a ideia de igreja é nós estarmos cheios de Deus no domingo, para segunda-feira a gente poder, através do nosso testemunho da palavra de Deus, ser exemplo para todos aqueles que não têm Cristo, e a luz que está em nós resplandecer nas trevas, e quem sabe Deus, através do Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, como é que Deus vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Presbítero Theo, se tem pessoas que se dizem de Deus e têm uma vida pior do que se não fosse. Tem como? Aí a pessoa diz assim, para eu ser crente igual a fulano? Você já ouviu isso? Já ouviu ou não já ouviu? Já ouvi. Ou se não ficar adiando a aliança com Cristo, porque diz assim, não estou preparado ainda não. Por que não está preparado? Porque está olhando para os maus testemunhos. A gente nunca está preparado para nada. Porque a filosofia hoje, gospel, é a seguinte: venha como você está e fique como você quiser. Não dá. Você vem como você estava, mas quando você conhecer a luz da palavra de Deus, a verdade revelada do Senhor, é impossível ficar como está. Não tem como, porque esse encontro de revestimento do Senhor nos separa, nos santifica. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando a gente vem para Cristo, quando a gente faz uma aliança com Ele, não tem mais volta. Aquele que bota a mão no arado não olha para trás, não tem mais retorno. Quando a gente fez aliança com Cristo, acabou a nossa vida para a gente viver o que a gente quer. The end, final de linha, cruz. Fez aliança com Jesus, você já não pode mais viver nem eu para mim mesmo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a palavra, e é isso que Paulo nos alerta como igreja, e ele traz a nossa lembrança. E aí ele fala assim, então não fica pensando o que você vai adquirir, conquistar, ganhar, ter sucesso. Isso aí é para quem está no mundo gospel. Mundo gospel, já está falando mundo. Porque Jesus não convida a gente para ter sucesso, mas para a gente morrer com Ele, pelos nossos pecados, a nossa vida. O Evangelho não é de sucesso, é de perseguição, de afronta, de arrependimento. E daí você vai encontrar algumas teologias malignas, heréticas, apóstatas, trazendo coaching, teologia positiva, repetições de coisas, autoajuda. Isso não é de Deus. De Deus é a ajuda do alto. Se a ajuda não vier dele, já era. Então não tem 10 passos para poder melhorar o casamento, 20 maneiras de ser feliz. Existem princípios a cumprir para que a nossa vida seja transformada pela palavra, e tudo isso aconteça para a glória do nome de Jesus. Não tem um formato pronto, uma metodologia de crescimento impossível. Porque a um Deus deu um talento, a outro 2, a outro 5. Então o que serve para outros lugares não serve muitas vezes para a gente. O que é para alguém não é para a gente. Por quê? Porque o Senhor nos separou antes da fundação do mundo, sim ou não? Sim. E se Ele nos separou antes da fundação do mundo, muitos são chamados, mas pouco escolhidos.
Então, se nós entendemos que somos escolhidos nesses dias, vão ter situações para que a gente seja um povo separado, remidos, em meio à confusão, em meio à tribulação, em meio a tanta loucura, tanta atrocidade, em meio que você liga a TV e você já diz assim: meu Deus, quanta situação é essa? É porque são dias dos escândalos aparecerem, mas ai daqueles que virão os escândalos. O Senhor está trazendo à tona todas essas coisas para que a gente fique esperto e desperto, para que a gente não venha dormir. Amém, queridos? Amém. E aí a orientação minha é a seguinte: se for pastor, eu não voto para candidato, porque Deus não é ignorante. Como é que ele vai separar alguém para ser pastor e depois vai dizer: não, agora você não é mais pastor não, você é vereador? Está entendendo? É uma confusão de identidade espiritual. Não sabe quem é. O cara falou: eu sou pastor. Eu falo: pronto, meu voto já não é mais para isso. Aí você já faz uma lista de quem você não vai votar. Ele não tem condição de exercer as duas coisas, não tem nada na Bíblia. Ainda que eles queiram pegar vários textos, não vai conseguir explicar, porque não existe nenhum sacerdote como governante. Se vocês conseguirem, ou eles, me mostrar na palavra que existe algum sacerdote governante, a gente fecha a igreja com eles. Como isso não vai acontecer, não vai ter meio voto. Irmãos, isso é sério que eu estou falando. A palavra de Deus em Efésios diz que Jesus Cristo separou uns para pastores. Então, se ele é pastor de igreja local. Ah, não é porque eu sou pastor itinerante. Pastor itinerante. Aí está pior ainda do que pastor vereador. Porque Deus é um Deus confuso e ignorante que quer separar um pastor para ficar rodando o mundo todo como evangelista. Não, porque na mesma palavra em Efésios está escrito: uns para pastores e outros para evangelista. Agora, o cargo e o título está acima do chamado. Porque se ele acha que pastor é maior do que evangelista, é porque não conhece a palavra e não sabe nada de identidade. Eu não tenho problema nenhum de falar isso no altar da igreja Missão Apacentar, que eu sou bem resolvido nisso. E eu preciso instruir a igreja do Senhor. Se Deus me chamou para ensinar a palavra, se eu volto para casa e não ensino, eu não durmo. O Espírito Santo não deixa eu dormir, me cobrando porque eu não falei a verdade. E aí, nessa bagunça evangélica, porque a gente precisa de reforma, nós fazemos parte dessa igreja. E Deus vai restaurar a nossa sorte como igreja. Tem alguns que não sabem sua própria identidade, e ele tem um chamado de pastor para poder cuidar de ovelhas, e ele deixa agora a igreja para cuidar do município. Cuidar de município, mas o vereador não cuida de município. O vereador cuida das contas do prefeito e faz leis para que o município melhore. Se ele não sabe disso, aí está com um problema ainda pior, porque além de não saber quem é ele como pastor, não sabe nada sobre o vereador. Aí piorou tudo, é melhor nem conversar mais com a gente. E aí, se falar de prefeito, governador, senador, aí cada vez o grau ainda é pior. Agora, é claro que pode ter um evangelista vereador, sim, um presbítero, prefeito, claro, mas pastor é pastor, queridos. Aí trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Esse é o meu pensamento. Respeito outras opiniões, mas não comungo nem ando com eles.
Então a gente precisa entender o que está na intenção das pessoas. E Jesus fala assim para a gente vai conhecer o fruto ou a árvore pelo... Então a gente não está julgando as pessoas. E aí nesse mundão agora, a moda é: pare de me julgar, não me julgue, não julgueis para não ser julgado. A palavra diz em Apocalipse que a igreja julgaria o mundo através da palavra. As práticas pecaminosas, nós como corpo de Cristo, temos que apontar e declarar como profetas: isso é pecado, e nós não comungamos com esse pecado, nós não aceitamos. Se arrependa e creia no Evangelho. Amém? Agora, a pessoa, a gente não vai falar da pessoa, a gente não vai fofocar, falar mal dela, mas as práticas dela, se forem práticas pecaminosas, a gente tem que combater. Quando a gente pega à luz da palavra vários candidatos à política nesses dias, muitos deles estão andando em pecado, em trevas, segundo Romanos capítulo 13, porque perderam a identidade. Irmãos, não é a largada que é importante, é a chegada. A gente pode largar disparado, mas perder o fôlego e dormir, apagar. O negócio é sair e continuar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, glória! Então perseveremos na palavra. Nesses dias de política eu preciso dar orientações para a igreja. Então são necessários que a gente traga coisas para poder despertar a gente do sono espiritual. Ah, porque fulano é meu amigo, me pediu um voto. Nesses 4 anos ele fez o que na sociedade de feira? Qual é o projeto social que ele tem? Não, ele apareceu agora, é amigo do tio, do vizinho, do primo, do fulano. Está aí. Aquele que não quer trabalhar, que não coma. Quer trabalho ou quer emprego? Porque a gente vindo do interior aí desses dias, irmão, tem gente que vai votar no prefeito porque o prefeito vai distribuir um bocado de emprego e vai dar meio salário mínimo para 1 milhão de pessoas. Aí o cara vai ficar o ano que vem todo recebendo o benefício do governo, não era 600, ele vai receber 500 sem fazer nada. Então para ele está ótimo. Meu Deus, imagine o declínio social por causa disso. Isso não alegra, Senhor. E eu vou finalizar dizendo o seguinte: Deus criou todo um ambiente e pegou e botou Adão e falou: agora a partir de hoje você vai trabalhar, vai ter que dar nome nas plantas, dar nome nos animais, vai ter que tomar conta disso tudo aqui para não ter briga, não ter confusão, domine sobre tudo, cuide desse jardim aí que é imenso. Se Deus quisesse um homem preguiçoso que não fosse trabalhador e não fizesse as coisas, ele colocava uma rede em 2 coqueiros do jardim, diz: pode balançar, nordestino, e fica esperando o dia raiar. E Deus mandou ele trabalhar. E aí quando ele estava bem trabalhoso e ele começou a olhar os outros animais, aí Deus: agora eu vou te acrescentar um trabalho maior, vou botar uma mulher para tu ver o que é bom. Você não está querendo igual aos outros? Você vai ter que cuidar dela, dar atenção a ela, pagar o salão dela. Deu sorte que não tinha salão naquele lugar. Foi ou não foi? Foi. Então o trabalho aumentou. É porque mulher dá trabalho? Dá muito. E o cara tem que ser muito homem para poder sustentar mesmo. Porque o que a gente está vendo hoje? O homem recuando. Não quer assumir o papel que Deus colocou para ele: sacerdote, desbravador, responsável. Assumir os erros na família,
chegar diante de Deus, a culpa é minha mesmo. Se está tudo atribulado, sou eu o problema, resolve logo. Amém? Para a gente não ficar com a síndrome adâmica. Ah, foi a mulher que tu me deste. A culpa é dela. E o Senhor que me deu ela, então a culpa também é do Senhor. E aí Deus não aceita essas coisas. Deus coloca a gente para o quê? Para constituir um corpo de Cristo. E a família é bênção do Senhor. E aí Deus faz essa restauração na família, coloca uma mulher disjuntora, uma mulher auxiliadora, uma mulher que entenda qual é o propósito, a missão, está forte ali, rente, sustentando, edificando a casa, a mulher sabe, edifica a casa, os filhos sob autoridade, uma bênção à família. E aí um exemplo que as pessoas olham e dizem, realmente ali tem Deus. Deus está com eles. E aí vem a luz. E é essa luz que Paulo fala. Oh glória. Aí as pessoas caem na graça. Daqui a pouco você encontra alguém que se converteu. Você diz, oh glória. Mas você não abriu a boca. É o seu testemunho, a sua vida que fez isso. E Deus foi glorificado. Aleluia. Glória a Deus por todas as coisas. Então fiquemos atentos, vigilantes nesses dias. Fiquemos atentos e vigilantes, irmãos. E eu vou terminar dando só uma orientação, porque possa ser que você não saiba disso. Nessa eleição desse ano, o partido tem que juntar tantos mil votos para eleger um. É diferente das eleições passadas. Então aquele mais forte, ele tem mais 29 com ele. São agentes laranjas para arrecadar voto para eleger aquele. E às vezes a gente vota no agente laranja pensando que vai ser muito bom, mas quem vai ser eleito vai ser Satanás. Está claro? Não vai para lugar nenhum. Não vai conseguir nem ser suplente. Então a gente precisa ficar atento com essas coisas, irmãos. Satanás, porque a pessoa já anda possessa 24 horas. Que Deus nos dê sabedoria como eleitores. Que Deus repreenda todo espírito de corrupção na urna eletrônica nesse ano. Que Deus venha mudar a nossa história, porque a palavra do Senhor diz que oremos pela paz na nossa cidade, porque aí teremos paz. A prosperidade da nossa cidade é a nossa prosperidade. Então que o Senhor possa tomar aquele que já vai ser prefeito, aqueles que vão ser vereadores, presidente da Câmara dessa cidade. A gente não sabe, mas o Senhor sabe todo o futuro e a gente já está orando, abençoando essas autoridades. Em nome de Jesus, todos aqueles que vão ser eleitos agora, nós estamos orando para que o Senhor possa tomar a mente deles e implantar o governo de Cristo nessa cidade, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Então você pode ficar livre agora para dizimar e ofertar, pode soltar um